Então vejam só, Provérbios capítulo 26, versículo 2. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Na versão Almeida Revista Corrigida diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Na linguagem de hoje, na versão que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Na versão Bíblia Viva diz assim: uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Será tão ineficaz como o pardal que voa e a andorinha que passa velozmente pelo céu. Já na linguagem contemporânea, que é outra versão, diz assim: o chicote não tema a maldição imerecida, como não se deve temer o voo de um pássaro ou de uma andorinha. Certo? Então, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não se cumpre. Então vejam só. Os irmãos sabem o que é uma maldição, né? Então, quando a maldição é lançada sobre alguém que é justo, ela é totalmente ineficaz. Ela não tem efeito. É isso que esse texto quer dizer. Ou seja, as palavras ou o desejo de que algo mal aconteça contra alguém não tem esse poder automático pela palavra da pessoa. Alguém diz assim: eu desejo que você morra. Está desejando algo mal. Vamos pensar assim, né? Não depende porque a eficácia dessa palavra ou a força dessa palavra vai depender da permissão de Deus. Ou seja, no fundo, não foi a língua da pessoa que determinou o mal sobre o outro. Algo do ruim pode acontecer à pessoa por conta de algo que ela fez, que ela resolveu fazer, e pela permissão de Deus. Não é que a permissão de Deus para que o mal aconteça. A permissão de Deus é que aquela pessoa já estava determinada que ela morreria. Ela não morreu por conta da palavra daquela pessoa. Certo? Aí, quais são os elementos desse texto? A gente vê, primeiro, um pássaro que foge, né? Diz assim, como pássaro que foge. Veja só, lendo de outra forma é o seguinte: a maldição sem causa não se cumpre. A maldição é como um pássaro que foge. O que é um pássaro que foge? Literalmente é um pássaro que voa, né? Que não permanece num lugar. E ele está indo embora. Você vê ele passando nos céus, indo embora. Está fugindo. Fugindo do ataque de algum outro animal, por exemplo, né? Essa semana eu estava na frente da casa da minha mãe, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Foi um falcão peneirador, né? Que ele fica peneirando no ar para pegar uma coisa no chão. E eu fiquei impressionado como ele para, ele fica balançando as asas e ele mantém o voo parado. E ele olhando para baixo. Mesmo só ele está peneirando que ele vai pegar alguma coisa. Ou lagartixa, ou um rato, sei o quê. Aí ele subiu, desceu, peneirou de novo, desceu, peneirou de novo, aí olhou e desceu uma vez. Tum no chão, pegou, puf no chão, bateu e subiu. Eu não vi o que ele pegou. Minha mãe acha que ele deve ter pego um rato. Um rato, uma lagartixa. E aí, quando a gente estava na frente da casa dela, e viu que os pássaros começaram a ir embora. Minha mãe disse: o falcão está por aqui. O carcará também, né, que eles falam, né? Ou gavião, né? Falcão não, gavião. O gavião está por aqui. Por quê, mãe? Os pássaros estão tudo indo embora. Aí daqui a pouco ele chegou e peneirou. Ficou peneirando e parou no ar, e eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi. E é muito bonito. Parado e fica.
Depois ele desce de novo. Rapaz, nem um helicóptero mais perfeito faz um negócio desse. É impressionante. Ele só mexendo as asas. E ele paradinho lá no ar, certo? Então, e aí, o que acontece? Os pássaros estavam fugindo. Então, ou a ideia de pássaro fugir para a maldade significa algo que não vai ter efeito duradouro. O efeito que tem é a palavra que a pessoa lançou. É a palavra que a pessoa disse. Mas o impacto real é quase inexistente. Porque do mesmo jeito que o pássaro foi embora, aquilo foi tão rápido que é questão de segundo, aquela palavra só foi lançada e pronto. Né? E tem muitas pessoas que se preocupam muito com essa questão da palavra. Né? Lógico que quando a palavra é lançada para alguém que já está envolvido numa situação da maldade, aquilo tem um impacto na vida do indivíduo. É interessante, né? Porque ele já está envolvido. Né? Ele está envolvido. A gente hoje à noite vai ver a questão de colher o que se planta. Na parábola do joio e do trigo. A gente vai ver que a gente tem que ter a paciência, porque quem determina a ceifa do joio é o Senhor, porque o campo é dele. Ele é que determina, né? Então, o efeito dessa maldade, desse mal que a pessoa lança para o outro, sendo uma pessoa justa, é inexistente. Por isso que as pessoas dizem, né? O que pode jogar a praga, né? Que as pessoas usam como praga, né? A palavra joga a praga. Né? A forma popular que as pessoas falam, né? Em vez de lançar maldição, jogar praga ou lançar praga, né? E os irmãos devem conhecer pessoas que já fizeram isso. Eu conheci gente que fazia isso, jogava praga. Né? E ela vive num ambiente, ela vive, as pessoas que, por isso que a Bíblia diz, olha, ao invés de você amaldiçoar, você tem que abençoar as pessoas com a sua boca. Porque, vejam só, isso tem um impacto na vida de quem fala. Porque você começa a gastar sua energia, não naquilo que é bom, mas naquilo que é ruim. Você fica focado naquilo que é mal. Que é olhar para a vida do outro e ficar jogando praga na vida do outro. Quando você abençoa o outro, você quebra um ciclo da vingança que tem no coração do homem. Todo coração do homem tem um ciclo da vingança. Né? Outra palavra que ele usa aqui é andorinha no seu voo. Os irmãos já viram a andorinha voando, né? Ela voa rápido, é muito ágil, né? Ela voando, principalmente quando está ventando na beira da praia que a gente vê. A andorinha ela consegue se manter contra o vento e não é levada. E ela vai rompendo ali e vai embora. Né? E vai, daqui a pouco ela encontra a corrente de ar, porque ela pega e vai embora para dentro do mar. Como eu já vi várias vezes. Então, essa imagem é a imagem daquilo que não repousa, aquilo que não para. Né? Essa palavra de maldição, ela não vai parar na sua vida. Essa ideia da andorinha no seu voo, a andorinha está ali, ó, ela não vai pousar, ela vai voar e vai embora. Então ela vai desaparecer, ou seja, a maldição sem base sólida não vai ter efeito nenhum. Então a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, a maldição injusta. Vamos pensar assim, né? Só que é aquilo que eu falo. Se você lança uma palavra para alguém que ele já tem, vamos dizer assim, as pessoas usam um termo, né? Que é mente fraca. Não é que a mente é fraca. É que muitas vezes ele é sugestionável. Ele escuta aquela palavra e deixa brincar no coração dele e perde tempo se detendo com aquilo. Você pode até por um momento se deter, mas rapaz, fulano fala isso para mim. Né? Desejar isso. Mas vamos seguir em frente. E não se preocupar com essas palavras. Né? Então, o mal que é injusto, ele falta nele um fundamento.
Sabe por quê? O próprio Isaías, tem um texto de Isaías que diz que o bem e o mal vem da parte do Senhor. Né? Esse mal não é, eu vou explicar para os irmãos entenderem, não é esse mal, por exemplo. Ah, Deus queria que Adão e Eva caíssem. Não, não queria que eles caíssem. Mas por que Deus colocou a árvore do bem e do mal, e a árvore do bem e do mal e da vida lá no Éden? Principalmente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a homem é dada a liberdade com responsabilidade. Você era livre para você fazer o que você quiser, mas você tem responsabilidade. Né? O único ser que tem liberdade absoluta é o próprio Deus. Liberdade absoluta. E na própria essência de Deus, ele não faz o mal. É o homem que escolhe se ausentar da presença de Deus. E nessa ausência, ele perde o padrão moral de Deus e começa a estabelecer o seu próprio padrão moral. Como ele começa a estabelecer o seu próprio padrão moral e cada um tem um padrão moral diferente, porque Deus foi criado todos em liberdade, senão todo mundo pensaria igual, se não fosse criado em liberdade. E aí, por conta disso, o homem escolhe caminhos errados. Alguns escolhem o caminho certo, outros escolhem o caminho errado. Quando a gente está aqui, sentado, conversando, lendo o texto, refletindo, a gente está buscando o quê? Saber qual é o caminho errado. Se eu sei o caminho errado, então eu não vou por aqui. Se eu não for por esse caminho, eu vou errar menos. Não quer dizer que eu vou estar o tempo todo pelo caminho certo, mas eu vou acertar mais do que errar. Tá? Então, essa é a demonstração da soberania de Deus. De Deus sempre promover o bem. É a ausência de Deus que faz surgir o mal, porque cada um escolhe. E como a nossa liberdade foi dada com responsabilidade, a gente preferiu dizer, olha, eu não preciso de Deus para dizer para mim o que eu tenho que fazer. Isso é muito comum hoje, né? Pelo menos aí de uns 500 anos para cá, o homem, não de 500 anos, mas eu digo assim, só para os irmãos terem uma referência de tempo, né? Que a gente consiga dimensionar. Quando a gente passa pela Idade Média e a igreja é quem comandava tudo, aí começou a surgir homens que pensavam o seguinte, não, a gente tem que viver de acordo com a nossa razão. Como se o religioso não vivesse segundo sua razão. Ele vive segundo sua razão. Ele pensa, ele raciocina, ele analisa. A gente estuda um texto desse, a gente está analisando racionalmente aqui, usando a nossa mente e pensando. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer ensinar? Né? Dizer, por exemplo, um princípio ético e que é espiritual. Deus não permite que o mal injustificado tenha êxito sobre os seus filhos. O mal pode acontecer, a gente não está livre de sofrer ações do mal. É tanto que Jesus disse, olha, vocês têm um ânimo que eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflição, vão passar por dificuldade, do mesmo forma que Jesus passou. Mas vocês fiquem animados. Pelo menos tenham um ânimo de dizer, poxa, todo mundo tem problema, eu vou passar problema, mas a gente vai vencer. A gente vai conseguir suplantar. Né? Quantos problemas eu não passei na vida, ou vocês não passaram, cada um passa. E a gente, quando chega dentro do problema, vê ele como um muro muito grande. Essa é a imagem que eu consigo mencionar na minha mente. Um muro muito grande que você diz assim, eu não vou conseguir passar. Como é que eu vou passar por esse muro? Eu não tenho uma corda, eu não tenho uma escada. Eu olho para um lado, olho para o outro, e o muro é grande e é longe, é distante, eu perco a vista. Como é que eu vou fazer para passar nele? E eu vou começar a ver alternativas. Até que um dia eu passo pelo muro. Consigo construir uma escada aos poucos, e vou construindo, e vou levantando a escada, uma escada com a madeira que eu encontro. Leva tempo, mas eu estou construindo uma forma de passar por esse muro. Eu passo por esse muro, chego lá em cima e digo, agora eu vou levantar a escada. E eita, que a escada é muito pesada, mas eu vou fazer força para poder levantar e botar ela lá de cá, e eu passo pelo muro.
e aí eu passei por aquele problema e eu vou começar a caminhar. Depois de um tempo, quando eu olho para trás, eu começo a ver o muro muito pequeno. Eu começo a ver o muro muito pequeno e eu já não sinto mais aquele sentimento de fracasso que eu tinha de achar que eu não ia conseguir passar. E quanto mais eu caminho, mais passo o tempo, menos aquilo gera em mim a dor que eu sentia no começo. Eu começo agora a lembrar apenas, a não ter mais a sensação no corpo, né? Aquele sentimento de agonia, né? De passar assim a situação e dizer, meu Deus, eu não vou conseguir passar. E aí você vê que passou. Então, quando você passa por um problema, o que é que acontece? Você é fortalecido para vencer os outros problemas. E cada problema que você vai passando, que é diferente um do outro, ou às vezes até igual, você vai passando, e daqui a pouco, quando vem um problema, não, isso aqui, esse muro é tão grande, mas dá pra gente passar, eu já sei como é que eu vou fazer. Você nem pensa mais o que vai fazer, você já sabe, eu tenho que pegar uma escada, colocar aqui e vou passar. Porque eu já tenho experiência com o problema. Aí eu pego a escada e vou e passo, né? E ajuda até outros, né, que estão ali tentando construir a sua escada e vai levar tanto tempo. Não, não precisa. Vamos fazer dessa forma aqui, eu já tenho escada pronta. Ó, o que eu passei foi isso, eu fiz assim, assim, assim. Né? Por isso que se diz assim, que o sábio ele aprende com os seus próprios erros. Né? E também com os erros dos outros. Né? Então, nenhuma palavra maldosa, nenhuma palavra de feitiçaria, né? Como muita gente diz assim, rapaz, fizeram uma macumba para mim, botaram meu nome na boca do sapo. Não tem isso, né, irmão? É. Né? É. Botaram meu nome dentro da sepultura. Certo, tá. Se você estiver dentro da perspectiva de Deus e dentro da vontade de Deus, nada vai acontecer com você. Tá? Então, espiritualmente, esse texto está reforçando a proteção providencial de Deus. Né? Então, a gente, na vida pessoal, a gente não deve temer palavras negativas. A gente não deve se preocupar com as críticas injustas. A crítica sempre vem. De qualquer forma, a crítica vem. Né? Mas essas críticas, você tem que pensar o seguinte. Quando a crítica é verdadeira, você sabe que é verdade. E a crítica serve para quê? Para você corrigir. Não, eu vou me corrigir. O que ele falou tem razão. Eu vou me corrigir. Você melhora. Muitas vezes as pessoas não aceitam a crítica quando a crítica é injusta. Mas quando a crítica é justa e você é humilde o suficiente para reconhecer, não, o que o fulano falou e tem razão. Eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu sei que eu não devo fazer isso. Você às vezes não vai admitir por conta do orgulho, mas a crítica justa, ela ajuda você. É verdade. A outra coisa é a gente não reagir de forma ansiosa com as difamações que muitas vezes são infundadas, né? Quantas vezes o pessoal não faz acusação, né? Infundada. Muitas vezes contra o pastor, contra a liderança. Evitar, muitas vezes, fazer julgamento precipitado. É um problema, você fazer julgamento precipitado. Porque você tem que ver o valor real das coisas. Ver realmente o que está acontecendo, ter todas as informações, o máximo de informações a respeito daquele ponto para poder fazer uma avaliação e um julgamento. Né? A outra coisa é ensinar para a igreja que o poder não está nas palavras vazias. O poder, na verdade, ele está onde? Baseado na justiça de Deus. E a outra coisa é que no dia a dia a gente tem que se manter
preocupado de como fazer as coisas. Se nós estamos fazendo a coisa da forma correta, e mesmo assim estamos recebendo críticas, e essas críticas são injustas, a gente não pode esmorecer nem desanimar. Tem que continuar. Enfrentar. Vai demorar um pouco, mas chega um momento que as pessoas vão reconhecer que você estava com a razão. Vai dar razão. E aí o que é que acontece? A sua estatura moral, ela aumenta. As pessoas começam a respeitar você. As pessoas começam a ver você como uma referência de caráter. Então, Provérbios 26, 2 assegura pra gente o quê? Que o mal que desejam para nós, sem fundamento algum, não vai encontrar local para pouso, como os pássaros pousam. Vai ser o que? Um movimento passageiro. Passa como um voo de pássaro no horizonte e vai embora. Ou seja, uma maldição sem causa não vai se cumprir. Então, isso vai servir de quê? Qual lição que a gente vai aprender aqui? É que a gente tem que preservar o coração contra esse medo que pode surgir por uma palavra mal dirigida e orientar as pessoas a agir com justiça. Nos orientarmos para agir com justiça, confiando nessa soberania de Deus. E aquele que é sábio, depois do que a gente viu aqui, vai descobrir que não há poder nas palavras injustas. Não há poder nenhum. Sabe por que não há poder? Porque quando as pessoas escutarem, aquela palavra não tem força para se estabelecer como realidade, porque as pessoas vão confrontar a palavra com a realidade e vão ver que ela não é real. É apenas um sentimento de inveja abrigado no coração, um sentimento de despeito que está ali aflorando. E aí é confiar que pode seguir em frente e não vai se prender a essa palavra. E que tudo o que pode acontecer com a vida da gente só pode acontecer segundo a permissão de Deus. Deus. Amém? Muito bem.